Bom dia, irmãs. Muito bem-vindo à nossa classe de Escola Dominical da Igreja Batista Vida e Paz, em Niterói. Agradecemos-te por sua atenção. Vamos começar nossa classe com uma oração. Senhor, obrigado por esta oportunidade de abrir tua palavra. Eu peço, Senhor, que nos abençoe e que podemos aprender coisas, não somente fatos, mas importantes lições para nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Então, semana passada nós começamos a ver o livro de Êxodo. E para um resumo de capítulos 1 a 4, aprendemos que a família de Israel, também conhecido como Jacó, cresceu em Egito. No começo de Êxodo, Israel e seus filhos já tinham falecido. Quando um faraó reinou que não lembrou de José e tudo que ele tinha feito, a situação mudou. Sendo assim, os egípcios tinham medo que tinha tantos israelitas e que se houvesse guerra, que os israelitas iam juntar com o inimigo. A solução deles resolveu dois problemas. Primeiro, o medo que tinha dos israelitas e a fonte de escravos, porque povo escravizado não pode rebelar e lutar. O povo de Deus foi escravizado pelos egípcios. Eles sofreram muito. Mesmo assim, Faraó continuou perseguindo os israelitas. Quando ele mandou matar todos os bebês masculinos, um casal resolveu desobedecer e esconder seu bebê. Conseguiram fazer isso durante 3 meses. E no fim desta, eles puseram ele num barquinho feito de juncos no rio Nilo. Ele foi achado pela princesa e foi amamentado pela própria mãe até que, quando desmamado, foi morar no palácio. Lá, ele recebeu a melhor educação oferecida naquela época. Mas, com 40 anos de idade, ele queria ajudar seu povo. Ele não esqueceu quem ele era. Ele matou um egípcio que estava agredindo um escravo israelita. Foi necessário para Moisés fugir. Ele parou na terra de Midian. Lá, ele casou com Zípora e cuidou das ovelhas do pai de Zípora durante os próximos 40 anos. Foi então, com 80 anos, que Deus chamou Moisés com uma voz que saiu de uma sarça ardente. Será que Moisés vai responder? Com a bênção do seu sogro, Ruel, ou também em outros lugares é chamado Jetro, Moisés saiu de Midian. E no caminho ele encontrou com Arão, seu irmão mais velho, que Deus tinha mandado para ele. Vamos ler em capítulo 4, versículos 27 a 31. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto, encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo.
E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Então, nós temos Arão que de nada Deus colocou no coração dele que ele deve sair para o deserto para encontrar seu irmão. O irmão tinha ido embora 40 anos antes. E Arão não procurou ele durante este tempo, porque não era tempo. Então, diz que eles estavam muito felizes de ver uma outra. Voltaram para Egito e lá ajuntaram os líderes do povo, que ficaram tudo felizes, que seria alguém para libertá-los. Então, vamos ver o que aconteceu próximo. Moisés e Arão falaram para Faraó. E eles pediram permissão para levar o povo para sair do Egito, para fazer sacrifícios ao seu Deus. Há muito vai vir nos próximos capítulos. Moisés e Arão foram várias vezes para Faraó, pedindo permissão. Mas houve permissão incompleta. Sim, vocês podem ir, mas deixa as famílias aqui. Sim, você pode vir, mas tem que deixar os seus animais. Sim, pode ir, mas não muito longe. Então, essas propostas de Faraó não davam certo, então eles não aceitaram a resposta. Então, eles anunciaram a Faraó que qual seria a consequência se o povo não foram liberados. Nisto, Faraó ficou bravo e ele apertou no tratamento dos israelitas. Um dos trabalhos que eles fizeram era para fazer tijolos de terra, de lama, de argila. E eles precisavam fabricar um tanto todos os dias. Agora, para a terra ter liga, eles colocavam palha. E esse foi providenciado para eles. Eles colocavam, como em alguns lugares no nordeste do Brasil ainda fazem tijolos, com uma forma e põe a terra molhada dentro, deixa bem fechadinho e liso e deixa o sol secar. Egito não é um lugar que cai muita chuva, então esses tijolos ia durar para muito tempo. Então, o faraó fez umas regras novas. Vocês estão sonhando, vocês têm tempo demais nas suas mãos, então vamos fazer o seu trabalho mais duro. Então, não providenciava mais a palha para os israelitas, os escravos. Então, eles mesmos precisavam procurar. Quando acabou a palha que eles encontraram, eles começaram a cortar os juncos, as plantas aquáticas que ficaram ao lado do rio. E quando esse não deu mais, eles fizeram tijolos sem esse reforço. Interessantemente, quando a cidade de Pitã foi escavado, acharam uma coisa muito interessante. Esta é uma das cidades tesouros do Egito. E era entre o atual Cairo e Gozan, lá na delta onde moravam os israelitas. E
uma arqueóloga lá encontrou construções feitas em 3 qualidades de tijolos. Adivinhe quais? Embaixo são tijolos feitos com palha para reforçar. Próximo há tijolos feitos com pedaços de juncos, plantas que crescem ao lado do rio Nilo. E finalmente em cima há tijolos simplesmente feitos da lama do rio Nilo, sem reforço. Esse está documentado no livro por Henrietta Mears. Moisés e Arão foram mostrar seus credenciais a Faraó. A vara virou cobra, como Deus tinha falado para Moisés fazer. Os mágicos de Faraó imitaram este milagre. O virar cobra foi um milagre de criação. E Satanás não cria nada. Então, esse foi algum tipo de visão que todos viram. Mas, para a surpresa de todos, a cobra de Moisés comeu todas as cobras deles e ficaram assustados. Quando o Faraó endureceu seu coração, começou as pragas, atacando os deuses de Egito, um a um. Então, vamos ver sobre essas pragas. É extenso e muito detalhado a informação sobre isso, então vamos só resumir um pouco. Então, em capítulo 7, nós temos a primeira praga. Diz que o coração de Faraó foi endurecido, em versículo 20. Começando com 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma sua vara e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para se tornarem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nas pedras. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Então, imagine o que aconteceu. Diz que, próximo 21, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. Não podiam beber a água. Você já deixou um pacote que tinha carne embalado no lixo mais tempo do que devia? Cheirava bem? Claro que não. O sangue tem cheiro muito ruim quando começa a apodrecer. E a água ficou assim durante 7 dias. Para conseguir água para beber, os egípcios precisavam cavar na terra. E a água que subiu assim não se tornava sangue, mas era um grande sacrifício. Versículo 24 diz: e todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber a água do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Então, mais um pedido: deixe meu povo sair, e Faraó recusou. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos
os teus termos. Então, saiu do rio todos esses rãs. Versículo 3. E o rio criara rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre teu povo, e aos seus fornos, e as suas amassadeiras, até os implementos da cozinha, onde eles amassavam pão. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Alguém escreveu, imagina a terra cheia de rãs. Então, quando pisava, era impossível não pisar nos rãs. Que nojento! E todos os rãs mortos também cheiravam. Quando finalmente acabou esta praga, diz que eles ajuntavam todos esses rãs em grandes montes e queimavam, porque a terra cheirava ruim. A próxima praga era piolhos. E nós lemos este em 8:17. Começando com 16. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Uma vez ou outra, a gente tem experiência com piolhos, e não é nada agradável. Um ou outro dá muito sofrimento. Imagina todo o pó da terra tornando piolhos. Era uma coisa miserável, os animais, as pessoas. E diz que versículo 18, e os magos fizeram também, assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos gado. Então, eles tentaram, mas eles não conseguiram. Então, os próprios mágicos falaram para Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, os próprios magos viram que eles não tinham este poder. Vamos voltar um pouco quando a água se tornou sangue. Este foi contra o deus do rio Nilo chamado Osíris. Então, eles tinham um deus daquele rio. E quando se tornou inútil, esse foi um ataque no deus, com D pequena, um dos deuses primários deles. Eles tinham até uma deusa dos rãs. O nome dela era Hekt. Então, quando as rãs vieram, é interessante que vieram dentro da casa, que é mais o lugar das mulheres, né? Na cozinha, na cama, é por todo lugar. Imagina abrindo o armário e plof, pula rãs. Dentro da sua cama, abre, até no palácio. Não, o faraó não era isento. E os piolhos eram uma afronta para o deus Seb, que era o deus da terra. Então, eles adoravam a terra, porque a terra era fértil, que dava tudo o que eles precisavam, mas essa terra ficou contrário, né? Que se virou um inimigo com os piolhos. A próxima praga era enxames
de moscas. Quem gosta de uma mosca? Eu não. Quando há uma mosca em minha casa, pego a mata-mosca e procuro e não tenho paz até que eu mato. Mas a Bíblia diz que houve enxames. Quer dizer, muito, muito, muito. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Então, moscas por todo lado. Nem podia pensar, mosca andando no rosto, dentro da comida, tudo. Até o barulho. É muito desagradável. Versículo 22 de capítulo 8 diz: E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, quem morava lá, os israelitas, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida desses enxames. Também tinha tanto que quando caíram para o chão, também era corrompido, né? Moscas são sujos. O que você observou aqui? Que era como uma parede invisível, onde os egípcios moravam, houve moscas. Onde os israelitas moravam, não houve nenhum. Então, com certeza, o faraó mandou um mensageiro ou outro para ver como que estava com os israelitas. E falaram, não há mosca nenhuma lá, tem algo acontecendo, esse é sobrenatural. Então, depois das moscas, a quinta praga foi a peste nos animais. Voltando, o enxame de moscas atacava Hathor, a esposa de Osíris. Então, Osíris era um dos deuses principais e Hathor, a sua esposa, também era importante. Agora, a peste nos animais. Eis que a mão do Senhor, capítulo 9, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Então, o Senhor fez como ele falou. Do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Então, esse foi algum tipo de doença dos animais. E os animais que estavam no campo, tudo que estava no pasto, morreu com essa doença. Mas os animais dos israelitas, não aconteceu nada com eles. Há um deus, o touro sagrado, chamado Apis. Então, esse foi uma afronta
para ele, que é o Deus das vacas e touros. A próxima são úlceros, a sexta praga. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai vossas mãos cheias de cinzo de forna, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Então ele ia lá junto com o Faraó e joga essas cinzas. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Então, o gado que sobreviveu à primeira doença, agora vai sofrer com esses úlceras. Também chamada furúnculos, alguma coisa horrível. Então, eram tanto os homens e os animais que sobraram. E versículo 11 diz, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Então, os magos não podiam ficar contrariando Moisés ou desafiando, mas também eles não podiam desfazer desta praga. E eles mesmos estavam sofrendo tanto que eles nem podiam aparecer para dar apoio para Faraó. Estes úlceros foi uma afronta para um deus chamado Tifon. A próxima praga foi saraiva, que é chuva de pedras, e foi espetacular. Temos tido chuva de pedras até o ponto do dedinho, tamanho de ervilha de feijão, às vezes o tamanho de bola de golfe, mas esses foram pedras grandes. Então, se estava lá fora, ia morrer. Então, foi ameaçado. Versículo 18 de capítulo 9. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe seu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não foi recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem os servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e seu gado para as casas. Esses são o gado que sobreviveu tanto à doença, tanto às úlceras, né? Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou seus servos e seu gado no campo e morreram. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Então, as pessoas e os animais que foram dentro de abrigo sobreviveram, mas quem estava no campo, no lugar aberto, morreu, porque as pedras de gelo eram tão grandes. E não somente era pedra, mas relâmpago que corria no chão. É uma coisa elétrica que às vezes acontece, mas devia ter sido uma coisa muito medrosa. E não somente machucou os animais, mas também a saraiva feriu toda a erva do campo
e quebrou todas as árvores do campo. Então, as tâmaras, as frutas, todas as árvores foram machucadas e quebradas. E as plantas que já estavam brotando. Agora diz que umas coisas que foram plantadas, mas que não tinha crescido ainda, foi salvo daquele. Então, agora o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Orai a Senhora, pois basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então, sabemos que Deus parou a saraiva, porém, Faraó mudou de ideia. Essa foi uma afronta ao Deus Shu, que era o Deus da atmosfera. Então, a chuva de pedras, o relâmpago, tudo isso acontece no atmosfera, né? No céu. Que a parte do céu que vem para a Terra, a atmosfera. Então, esse foi uma coisa, o Deus deles não podiam fazer nada. Observa que as pragas estão numa progressão de tirar mais e mais e mais vida do povo. Então, depois da saraiva, Deus mandou gafanhotos. Depois disse, capítulo 10, versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e os filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Versículo 13. Não houve saraiva onde os israelitas moravam. E estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que, antes desta, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então, quando a Faraó chamou Moisés, ele falou, por favor, tira. Então, vieram esses gafanhotos, fizeram da leste, né? Oriental. Então, Deus mandou um que voltava do oeste e levou eles para o Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. E mais uma vez, Deus endureceu o coração de Faraó. Esses gafanhotos foi contra Serapia. Ele é o Deus que protegia Egito de gafanhotos. E os gafanhotos vieram
E o Deus deles não podia fazer nada. E tudo que era verde foi comido. O nono praga foi de trevas. Temos isso em 10:22, começando com 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpam. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Parece que mesmo se acendia uma lanterna, uma luz, que talvez aparecia a luz, mas não tinha efeito. Quando você acende uma lanterna com a pilha bem fraquinha, você vê que está acesa, mas não faz nada. Então, eu acredito que foi assim. Então, o povo ficou preso em casa durante 3 dias, porque não podiam sair. E observa que nas casas dos israelitas tinha luz. Então, Moisés fez mais um apelo para sair. E o faraó estava tão chateado com ele. E ele não queria deixar o povo sair. E disse-lhe faraó: vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: bem disseste, e nunca mais verei o teu rosto. Então, este foi o nono praga. Então, vamos ver. A água foi inútil durante uma semana. Depois saiu os rãs. E se esse não foi suficiente, o povo foi cheio de piolhos, o povo e os animais. Depois os enxames de moscas e a peste, a doença das vacas. As úlceras, quando temos um furúnculo, sofremos. Imagina sendo coberto com essas feridas. A saraiva veio próximo e estragou a plantação, matou bastante pessoas que não acreditavam e animais, quebrou árvores e os gafanhotos, a verde, as folhas, as árvores que sobreviveram à saraiva foram comidos pelos gafanhotos. E finalmente as trevas. Que significava isso? O deus principal deles era chamado Ra, que era o deus do sol. Então, se o sol não aparecia, também o deus deles não era evidente. Deus tem mais uma praga e nós vamos só falar um pouco sobre isso e semana que vem nós vamos estudar mais. Então, foi a morte dos primogênitos. Primogênito é o primeiro filho de nascer na família, ou o primeiro animal. Versículo 29 de 12. Fala sobre a morte dos primogênitos, como aconteceria. E Deus deu, na instituição do primeiro Páscoa, ele deu instruções como podia evitar essa morte do primogênito.
Deus explicou, fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça o seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias, que foi a recompensa de trabalhar tanto tempo sem ser pago. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mão, e todo o primogênito dos animais. Então, Deus deu uma receita para que os israelitas podiam evitar a perda do seu filho primogênito. E semana que vem nós vamos entrar nisso, mas este praga de morte dos primogênitos foi um ataque sobre todos os deuses de Egito de uma vez só. Umas observações que queremos fazer. Os mágicos foram capazes de duplicar os primeiros duas pragas, mas não podiam curar ou corrigir nenhum nem outro. Então, eles podiam copiar e duplicar algumas coisas, mas para resolver, para tirar a praga, eles não tinham como fazer. Agora, qual foi o propósito das pragas? Porque Deus não podia ter feito Faraó dizer, no primeiro pedido de Moisés, pode ir, leva seu povo e vai embora. A propósito foi para demonstrar para Israel a força e poder de Deus. Você não acha que eles foram impressionados? Especialmente quando eles viram os egípcios sofrer dessas pragas, enquanto que o bairro onde eles moravam não sofreu com essas coisas. E o segundo motivo era para demonstrar para o Egito a inabilidade e a fraqueza dos seus deuses. Cada praga foi um ataque em um ou mais dos deuses do Egito. Também Deus deu uma divisão entre os egípcios e Israel. Gozan, a parte do Egito onde moravam os israelitas, não foi afetado com essas pragas. Então, Deus deu este livramento para seu povo. Agora, Deus deu não as ameaças, os conselhos que ia acontecer. E quando as condições não foram obedecidas, então a praga aconteceu. Deus estava mostrando seu poder. Ele mostra para nós também. Nós não precisamos pragas. Mas às vezes, mesmo como crentes, nós sofremos porque às vezes Deus tem que nos provar. Às vezes, para nos castigar por desobediência, e às vezes só para nos usar como exemplo. Lembra que no Velho Testamento a vida de Jó, que ele era um homem reto diante de Deus, ele não tinha feito nada, mas Deus deixou Satanás prová-lo, porque Satanás estava certo que Jó ia amaldiçoar Deus, mas ele não fez. Então, quando vem as provações, podemos confiar em Deus. Ele tem uma razão, Ele nos sustenta, Ele nos dá força. E Ele é perfeito. Então, nós podemos confiar nele com tudo o que temos.
Obrigado por sua atenção e vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma lição. Obrigado por sua palavra santa, que é verdadeira e que podemos ler os relatos que o Senhor deixou para nós saber o que tinha acontecido no passado. Ajuda-nos, Senhor, de aprender as lições que o Senhor tem para nós. Oramos, Senhor, por sua bênção esta semana, enquanto que vivemos nossas vidas. Ajuda-nos de ser testemunhos para você, para o Senhor. No nome de Jesus, oramos. Amém. Até semana que vem.